Mateus, capítulo 5, versículos 5 ao versículo 8, estas palavras do Salvador dizendo: E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. E orando não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Bem, nós retornamos à palavra de Deus aqui em nossas considerações consecutivas neste Evangelho de Jesus através de Mateus, para lidar agora com a oração, meus irmãos. E o título desta mensagem nesta manhã é Como Orar. O Senhor Jesus Cristo, Ele toma agora a sua segunda ilustração daquela piedade verdadeira espiritual que é voltada para Deus, a verdadeira religião que é de um coração sincero diante do Senhor, de uma vida que é vivida diante dos olhos de um Deus que me vê. E Ele passa a contrastar este segundo exemplo, como Ele fez com o primeiro e o terceiro, com a religiosidade daqueles profissionais religiosos, fariseus e escribas, e contrastar e evidenciar, na verdade, a hipocrisia dos homens e a verdadeira religião da alma. E mais uma vez, o Senhor, Ele repete a sua advertência dada aos seus discípulos sobre o grande cuidado que um crente deve tomar em sua vida religiosa. Está aqui no versículo 1: Guardai-vos, diz o Salvador, de fazer a vossa esmola ou de viver a vossa piedade diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, ou fazendo assim não tendes galardão junto de vosso Pai que está no céu. E neste segundo exemplo, onde ele toma a oração, ele repete a mesma advertência. Ele diz, no final do versículo 5, para serdes vistos pelos homens, eles oram assim, para receberem o seu galardão. E o Senhor volta a dizer ao longo destas palavras que eles já receberam o seu galardão. Mais uma vez, o Senhor Jesus Cristo adverte os seus discípulos a respeito da hipocrisia na religião, de viver a nossa fé, de performar nossos atos, se eu posso usar esse termo, atos religiosos, para sermos vistos pelos homens. E ele volta a dizer que Deus, que é o nosso Pai Celestial, Ele vê em secreto, e em contraste com a atitude de fazer ou de performar a religião para sermos vistos pelos homens e assim ganharmos o galardão dos homens, ali está o galardão de Deus, a bênção de Deus sobre aqueles que vivem uma religião piedosa, de fato voltada para Deus. E agora ele apresenta o caso da oração, que é o segundo caso de 3 exemplos. E ao falar sobre a oração, o Senhor irá dividir este tema, este assunto em 2 partes, você deve ter observado. Na primeira parte, que começa no versículo 5 e vai ao versículo de número 8, o Senhor está falando sobre como orar. E ele inicia dizendo, quando orares, então ele mostra a forma, o formato da oração, a postura daquele que ora, daquele que se aproxima de Deus em oração. E na segunda parte, dos versículos 9 a 15, ele passa a falar sobre o que orar, o conteúdo da oração. Em outras palavras, ao lidar com o tema oração, ele fala sobre a forma e o conteúdo da oração. E isso é tão necessário. É necessário que nós aprendamos sobre a postura daquele que ora a Deus, Deus santo e glorioso nos altos, a maneira correta de entrarmos na presença dEle. E é necessário aprendermos sobre o conteúdo de nossas palavras dirigidas ao nosso Deus, assim a forma e o conteúdo da oração. E é de suma importância saber a forma como orar, meus irmãos, porque nós estamos orando a Deus. E é necessário saber o que orar, porque nós estamos orando não a um Deus, a uma energia, a uma força abstrata, mas um Deus que é pessoal, um Deus que conhece a minha vida, um Deus que me vê, um Deus que conhece os meus sentimentos e atitudes, assim como me aproximar dele e o que dizer ao meu Deus. Bem, nós oramos a um Deus que tudo conhece.
Mas nós oramos a um Deus que é descrito aqui nas palavras do Senhor Jesus Cristo como o nosso Pai Celestial. Ele é o Pai dos seus eleitos, Ele é o Pai do seu povo. Ele não é meramente Deus, Ele é Deus e Pai do seu povo. Assim nós nos aproximamos com este sentimento e esta ousadia filial de quem se aproxima diante de um Deus pessoal que nos conhece e nós o conhecemos. Assim a nossa oração é uma oração de filhos e filhas dirigidas a Deus. Deus a respeito de quem nós estudamos na palavra, com quem nós andamos a cada dia desta semana em um relacionamento íntimo, consciente, inteligente e pessoal. Um Deus que conhece os nossos corações. Assim, como orar e o que orar, a forma e o conteúdo da oração. E nesta manhã nós iremos nos concentrar aqui pelo pouco tempo diante de nós, nos versículos 5 a 8, o formato da oração. Como orar? Volte comigo para o versículo de número 5, então. Diz o Salvador: e quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam o seu galardão. E porque a oração, ela está no centro e na essência do nosso relacionamento com Deus, não há nada mais profano na vida religiosa de uma pessoa do que orar para a plateia, do que alguém que deveria estar se dirigindo pessoalmente, de uma maneira consciente e inteligente, verticalmente ao Senhor seu Deus, a pessoa de Deus, orar na verdade para a plateia em volta, orar horizontalmente, assim por dizer. É uma forma, amigos, de desrespeito muito grande e de impiedade. O Senhor está ensinando aqui que a oração seja usada para fins pessoais do religioso, ou para a promoção de uma piedade do indivíduo diante dos homens. Veja, se no caso das esmolas, o primeiro exemplo, é bastante leviano fazer jogos de hipocrisia com os necessitados e usar da boa obra e da caridade para autopromoção diante dos olhos dos homens, dissimulando caridade com autopromoção, no caso da oração, nós veremos aqui, é desastroso dissimular diante de Deus. E aqui está uma grande advertência do Salvador, quando ele se dirige naquele sermão do monte, ali na beira daquele grande lago, os seus discípulos reunidos próximo dele, a multidão se aproximando, ele se volta aos seus discípulos dizendo como deve ser a vida de um cidadão do reino, em contraste com a vida de pessoas não convertidas. E ele chega a este ponto do nosso relacionamento essencial com o nosso Criador, que é a oração. E oração, meus amigos, é o exercício mais elevado possível da alma humana, se dirigir de uma maneira consciente e real a Deus, o Criador, que eu não posso ver visivelmente com os meus olhos, mas eu sei que está ali. Tudo aquilo que envolve a vida espiritual está contido na religião, a fé, porque eu não vejo com os olhos. Os sentimentos, a memória, o coração, tudo está na oração. E o Senhor toma este elemento essencial, nevrálgico da nossa vida espiritual, que é a oração, para mostrar o grande perigo e o grande desastre de um crente dissimular na presença de seu Criador. O Senhor Jesus Cristo está aqui advertindo que quando nós colocamos até mesmo as nossas conversas com o nosso Deus a serviço das nossas agendas pessoais, da vanglória, da autoprojeção, ou o que quer que seja, nós entramos neste momento e nos inscrevemos na escola da corrupção espiritual. E as pessoas que permanecem muito tempo nesta escola da corrupção espiritual são aquelas, exatamente aquelas, que gradativamente vão cauterizando as suas consciências. Às vezes, crentes perguntam: pastor, essas pessoas, líderes que estão aí mentindo sem corar a face no meio religioso e vendendo a religião, enganando as pessoas de maneira tão aberta, será que eles mentem mesmo ou eles acreditam no que estão fazendo? Eu creio que as duas coisas. E sabe quando foi o começo? Para a maioria não são salvos, é verdade? Mas para alguns talvez salvos, que se permitiram sutilmente neste caminho do engano, o começo deste auto-engano foi aqui na oração. Eles permitiram na sua vida piedosa dissimular diante de Deus, viver a sua religião, pregar, estar no meio do povo de Deus, cantar louvores, orar ao Senhor,
não orando a Ele, não orando a um Deus que me vê neste exato momento, mas apenas como um ator da vida, como é a palavra usada aqui de hipócrita, ator da vida. E por ingressarem nesta academia da hipocrisia espiritual, gradativamente se permitindo agir assim, como se Deus não estivesse vendo, performando uma religião horizontal aqui debaixo desse teto, que não passa do telhado, e performando a religião em suas orações, suas pregações, sua vida por muito tempo, tiveram suas consciências cauterizadas, ao ponto de crerem em suas próprias mentiras e viverem desta maneira. E aqui está o começo da cauterização de uma consciência espiritual. E a oração é de vital importância. É porque a oração, pela própria natureza dela, requer a sinceridade absoluta diante de Deus. Que eu estou em comunicação neste momento com Deus que, embora eu não o veja, Ele me vê e me conhece em secreto. E que a oração requer também absoluta submissão à vontade de Deus e requer santa reverência. Que o Senhor Jesus Cristo toma a oração como um exemplo da verdadeira piedade. Oração deve caracterizar um crente. Oração deve caracterizar um discípulo do Senhor Jesus Cristo em sua vida secreta, como um andar na presença do Senhor. Por isso essas palavras do Senhor Jesus Cristo no versículo de número 5 a 7. Ele se volta para os seus discípulos e de uma maneira muito clara e direta ele diz: quando vocês se aproximarem de Deus pessoalmente, quando orares, esse é o sentido, quando orares, não seja como os atores da vida, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, por quê? Para serem vistos pelos homens. E orando, diz ele no versículo 7, não useis de vãs repetições, como fazem os gentios não salvos, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. O que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui é que seus discípulos, os cidadãos do reino de Deus, crentes convertidos, eles não devem tomar a oração, que é um exercício inteligente, desperto, consciente, dirigido a Deus, um exercício direto da alma em se dirigir ao seu Criador, e transformar isso num exercício mecânico e vazio e repetitivo, como fazem os pagãos, e também não usar a oração pública como uma plataforma para a autopromoção religiosa, a promoção da sua piedade. É isso que ele está dizendo. Não seja como os atores da vida, não seja como os gentios. Não use da oração, este exercício profundo e mais excelso da alma humana em se dirigir ao seu Criador de maneira consciente, como um artifício. Não faça isso, diz o Salvador. E assim, ele fala sobre a oração nas sinagogas e ele fala sobre a oração nas ruas. Mas veja, observe o versículo de número 5. Os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Aqui estão os exemplos, as ilustrações de Cristo Jesus. Ele fala sobre a sinagoga. Ele fala sobre orar nas ruas. Mas veja, Cristo não está atacando a oração pública, obviamente, seja na sinagoga ou seja nas ruas. O foco do Senhor não é o local onde se ora. Assim como ele não atacou as esmolas, como ele não atacou diretamente o jejum, ele não deletou, ele não ataca também a oração pública, porque o pecado dos fariseus e escribas não era orarem, serem vistos orando nas sinagogas. Na verdade, eles amavam orar, mas eles não amavam orar pelo amor a Deus ou a oração, mas pelo amor a si mesmo e pelo amor que a ocasião que lhes dava da autopromoção religiosa diante dos homens. E aqui o Senhor ilustra essa dissimulação em duas formas. Quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Orar em pé nas sinagogas não era algo errado, era o costume das sinagogas. Você se assentava para ouvir a palavra e você se levantava para ler a lei ou para orar ao Senhor, conduzindo a congregação inteira em oração. Era um costume. O erro desses hipócritas, aqui descrito pelo Senhor, não era orar nas sinagogas em pé, mas em se comprazer tremendamente na oportunidade de serem vistos e observados conforme oravam diante dos olhos das pessoas, diz o Salvador, para serem vistos pelos homens. Isso acontecia da seguinte maneira:
Ali estava a grande congregação reunida como a nossa, numa sinagoga, e uma pessoa teria a oportunidade de se levantar e orar. E ela se levantaria de uma maneira muito conspícua, como um fariseu, um escriba que vestiam seus uniformes religiosos, não é? Seus longos mantos, suas barbas cortadas de uma maneira especificamente religiosa, e se levantavam em uma postura muito particular, já viu? Bem devagar, bem assim, e começavam então a orar com seus discursos tremendos e religiosos para serem vistos pelos homens. Essa é a ideia. E aqui é a ilustração do Senhor Jesus Cristo. E a segunda ilustração que ele utiliza tem a ver com uma pessoa religiosa indo ao templo orar. Ele diz no versículo 5, como os hipócritas que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Aqui está um indivíduo que na hora da oração em Jerusalém se dirige ao templo para orar. Você sabe que a oração ela tinha um papel vital, fundamental na vida religiosa de Israel. Israel era uma nação religiosa. E a oração era realizada em casa, nas sinagogas, mas sobretudo no templo, especialmente se você vivia em Jerusalém. Lembre-se que até então havia um lugar físico, geográfico específico para a adoração. A adoração ainda era por meio de sacrifícios. E as orações aconteciam também no templo. Isso porque os sacrifícios aconteceriam pela manhã, à tarde, à noite, horário do incenso, e havia também o horário da oração. O templo era o lugar para isso. Algumas dessas orações públicas foram fixadas, não pela lei moral de Deus, mas pela tradição dos judeus, e se tornaram parte da vida cotidiana daqueles religiosos. Por exemplo, lá em Atos, nosso primeiro texto, capítulo de número 3, volto rapidamente, nós lemos sobre um desses momentos fixados publicamente para oração no templo, Atos 3:1. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a hora nona, ou seja, havia uma hora para os judeus irem ao templo orarem ao Senhor. E a ilustração do Senhor aqui em Mateus é a seguinte: ali está aquele escriba e fariseu na hora fixada para a oração, se dirigindo ao templo para orar. E pelo seu muito amor à celebridade, não a dos outros, mas a sua própria, ali vai ele, aquele fariseu e escriba, em direção ao templo para orar. E ele iria garantir que naquele horário exato da oração, ele por acaso, não é? Por acaso, ele se encontrasse num grande cruzamento movimentado, uma feira aqui, uma escola de criança ali, todo mundo passando aqui. Por acaso, quando ele ia para o templo lá orar, ele no horário não conseguiu chegar lá, ou um poucos minutos antes, ele se encontra num grande cruzamento visível. E ali está ele, querendo mostrar a todo mundo que ele está tão ansioso e não consegue se aguentar para poder orar, que ele para no meio do caminho, se prostra ali e começa diante de todo mundo a orar em voz alta. E essa é a ilustração do Senhor Jesus Cristo aqui. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Bem, eles conseguiram o que desejaram, nos diz o Salvador. Eles receberam a atenção das pessoas, o sorriso das pessoas, o aplauso mental das pessoas. Mas o Senhor irá nos informar que eles já receberam o recibo completo daquilo que eles buscavam. Versículo 5, parte B, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, o galardão da vaidade. Em outras palavras, de Deus não tem absolutamente mais nada para receber. Deixa-me correr para o versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Observe como o Senhor muda a ênfase aqui neste versículo. Ele está falando sobre eles, no versículo de número 5, e agora ele usa tu, primeira pessoa do singular, mas tu, em contraste com eles, no versículo 5. Tu, quando orares. E por que ele faz isso? Bem, ele faz isso porque ele está lidando não com a forma de adoração congregacional, mas ele está lidando com a atitude do adorador. Ele se volta do eles e do local para o tu quando orares. O foco do Senhor Jesus Cristo é como orar, a atitude em oração. Ele está lidando com a atitude pessoal do adorador. Por isso, eles, nestes locais, mas
tu, quando orares, ele não está contrastando os locais de oração, qual o melhor local, na rua, na sinagoga, em casa, no quarto, no aposento, para orar. Ele não está lidando com o local aqui, ele não está contrastando a sinagoga com o quarto, o aposento, assim por dizer, como o melhor lugar para orar, mas ele está contrastando a atitude daqueles que oram, dos escribas e fariseus, com a tua atitude de discípulo. É isso que ele está fazendo, e é por isso que ele diz: mas tu, quando orares. Ele não está instando que o melhor lugar para orar é no quarto, porque ali há menos distrações do que na congregação ou nas ruas. O foco não é o local. Isso é muito importante para nós, para a nossa compreensão nesta manhã. Bem, o quarto aqui, o aposento, obviamente é metafórico. Será que orar na sala é menos espiritual do que orar no quarto, se você estiver sozinho na sala? Claro que não. Orar na varanda é mais espiritual, menos espiritual do que orar no teu aposento. Aqui o quarto é metafórico. Representa a oração que é feita a Deus. Isso que é entrar no quarto. Isso que é entrar no aposento. Uma oração que não é feita para a audiência. E isso que ele está dizendo, oração entre você e Deus. É vertical entre você e teu Pai Celestial. Assim, não use dela, da oração, como uma prática religiosa para chamar a atenção das pessoas. Entre no teu aposento quando você for orar em público. E se você tiver que orar em público, a oração pedir por isso, conforme a situação clamar por isso, então quando você for orar em público, entre em teu aposento. Ore a teu Deus que vem em secreto, esteja ali diante do Senhor. Ore ao Senhor, direcione a Ele a tua oração, a tua sinceridade, o teu santo temor. E se os elementos do ego, do eu, do meu, eu peço, eu clamo, eu agradeço, eu entrarem em cena, ou os elementos da oratória humana e da prolixia, do silogismo maravilhoso e poético começarem a vir te tentar na expressão, para ser apreciado pelas pessoas como você é um grande orador diante dessa plateia que ora, ou seja, quando você for orar em público, feche a porta para a plateia e entre em teu aposento. Em outras palavras, ore a teu Pai que vem em secreto. Este é o ensino do Senhor Jesus Cristo. Porque, meus queridos amigos, a maior distração da conversa com Deus não é o barulho e a presença das pessoas em volta, mas é o ego humano. E mais uma vez nós lidamos com orgulho aqui. É desta mente egocêntrica, egoísta, que nós temos que nos esconder em nosso aposento quando nós formos performar a nossa religião diante dos homens. Quando nós formos, sobretudo, orar ao Senhor, para assim orar ao nosso Pai que vê em secreto, de uma maneira aceitável. Porque, veja, não há esconderijo físico, geográfico que nos proteja do orgulho. Você pode ir para o meio do mato, no escuro de uma caverna, sozinho dentro de casa, que você será assaltado pelo ego e pelo orgulho no momento da sua oração íntima ao Senhor. Embora não haja ninguém ali para ver a tua oração, talvez o orgulho deseje tanto que essa oração seja descoberta e você tenha muito prazer na sua grande capacidade de expressão e comunicação com Deus. Nós somos assaltados em cada rincão, em cada canto, em todos os quartos e aposentos pelo escritório. Assim, sozinho em casa, sentado no ônibus ou no trem, ou publicamente em um culto de oração, quando orar ao Senhor, entre em teu aposento, diz o Salvador, e ore a teu Pai que vem em secreto. Bem, nossas orações, elas nunca serão feitas ao nosso Pai Celestial de uma maneira aceitável, enquanto elas não forem de fato destituídas de um desejo de admiração e aplauso humano. E aqui está o nosso grande perigo ao orarmos publicamente ou em secreto ao nosso Deus. Mas veja esse versículo de número 6 outra vez. Mas tu, quando orares, diz o Salvador, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que está em secreto, diz o Salvador, que vê em secreto também, te recompensará publicamente. Bem, há muitas lições importantes aqui, para além da questão de não orar para receber atenção humana. Há uma lição bastante intrínseca e visível aqui. A necessidade de orarmos ao Senhor. Há uma lição clara e poderosa aqui, meus queridos irmãos, de buscar tempo sozinho na presença do Senhor. Tente isolar esta frase, essa exclamação do Senhor Jesus Cristo aqui. Entra no teu quarto e ore ao Senhor.
Esse é um chamado à oração. Nós estamos preocupados com a dificuldade do ego, não é? Mas Jesus está dizendo, entra no teu quarto, procure um lugar reservado, ore ao Senhor teu Deus, porque a vida de um crente, o ar que ele respira, o sangue em suas veias, é essa comunhão pessoal, íntima e contínua com o Senhor. Assim, entra no teu quarto e ora ao Senhor. A necessidade da oração secreta, a necessidade da comunhão pessoal com o Senhor, de buscar um tempo sozinho na presença de Deus, de buscar um tempo sozinho em oração com o Senhor, de se isolar, de passar um tempo inteligente, consistente, pessoal com Deus. E aqui no versículo de número 6, o Senhor Jesus Cristo está dizendo também isso. Entra em teu aposento, fecha a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. Ali está você em tua casa, sozinho, no teu quarto. Não tem ninguém em casa, só você. Você não está ocupado com nada, você está ali sozinho. O que você faz? Você ora? Ninguém te impôs isso sobre você? O pastor não está ali, a igreja não está ali, sua esposa não está ali. Há um desejo de se aproximar de teu Pai Celestial, um desejo de vir a Ele, um anseio por orar, um prazer em orar. Você ora ao Senhor. Você se determina a se aproximar e vou orar, meu Deus, vou louvá-lo, vou agradecê-lo, vou pedir perdão, vou ter comunhão com o meu Deus neste momento. Entra no teu aposento, diz o Salvador, e ora a teu Pai que vem em secreto. Queridos amigos, oração é como ar para a vida de um ser humano. Enquanto santificação é essa marca mais visível para uma pessoa verdadeiramente convertida, santificação, o cartão de visitas de um crente verdadeiro no mundo exterior, oração é a marca mais característica de um crente em sua vida secreta, longe dos olhos das pessoas. Existe uma vida de oração secreta ou apenas uma oração pública, quando você precisa orar porque está diante dos homens, ou é o templo, o momento da adoração? Oração secreta é a característica mais vital, contínua e real da vida secreta de um crente diante, pessoalmente, um com o seu Criador. Irmãos, oração é vital para a nossa existência espiritual. Eu não conseguiria nesta manhã enfatizar a necessidade da oração em secreto. Deixe-me dar então algumas razões, poucas delas, para a oração. Oração regular, consistente, sozinho com o Senhor, diante do teu Pai Celestial que vem em secreto. Primeiro, oração assim é de vital e suma importância, porque há um inimigo de almas neste mundo, meus queridos irmãos. E oração é o meio pelo qual, artigo definido singular, pelo qual nós resistimos ao diabo. Há um grande mal no meio pentecostal em nossos dias que invade as igrejas históricas, de imaginar que nós resistimos ao diabo pela força das nossas declarações, está amarrado, está expulsado, o que quer que seja. Não, isso é misticismo e paganismo. Nós não resistimos ao diabo, é Deus que o resiste. E nós fazemos isso em comunhão com o Senhor, em oração. Assim é pela oração que nós o resistimos. Veja comigo Efésios capítulo 6, no versículo de 12 a 13 e o versículo de número 18. Efésios 6, versículos 12 e 13. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Versículo 18. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisto em oração, isto é, com toda a perseverança em oração e súplica por todos os santos. É assim que nós resistimos ao maligno. É assim que nós clamamos ao Senhor, que Ele arrefeça as marés da impiedade, da imoralidade, do homossexualismo e do aborto e da violência e da injustiça nesse país. Não há coisa mais poderosa de que justos, pessoas justificadas em Cristo, orando ao Senhor por estas coisas. É assim, queridos,
Não é com baixo assinado apenas, com a marcha política na Paulista apenas, mas é em oração que nós resistimos às artimanhas do diabo contra as nossas vidas, contra a igreja e o povo de Deus. Por isso a oração é vital na vida de um crente. E oração, ela é necessária, essa oração pessoal, para nós não cairmos nas tentações que o diabo coloca diante de nós. Marcos capítulo 14 agora, os versículo apenas de número 38, Marcos 14, 38, o Senhor fala algo a respeito disso. Diz ele, estas palavras: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, isto é, não entre no campo da possibilidade de ser tentado. O espírito, na verdade, está pronto, você foi salvo, mas a carne, na qual você ainda vive aqui, é fraca. Assim, orar é necessário. Oração é o meio pelo qual nós resistimos às tentações. E você vigia em oração. No momento em que um crente, começa a se achar muito forte em si mesmo, muito inteligente, muito apto, sabe o que vai acontecer? Nós iremos cair em tentação. É como aquelas pessoas que dirigem com o celular assim, ó. E elas se acham muito capazes, esse reflexo, mais do que todo mundo. Eu consigo dirigir com o celular, ninguém consegue, né? Todo o resto da humanidade, mas só eles. O resultado é uma batida tão absurda como nós vimos essa semana aqui nessa esquina. Assim é o crente, quando ele acha que ele consegue perceber as tentações do diabo, medir seus sentimentos, verificar onde seu pé está entrando, saber o que está acontecendo no mundo espiritual, sem orar. Ele irá encontrar tragédia. Mas quando nós oramos, nós declaramos humildade ao Senhor. Senhor, eu não consigo, eu preciso da tua graça. Me dá uma percepção espiritual melhor no meu local de trabalho. Há muitas tentações para quebrar todos os teus mandamentos. Na esquina, em casa, comigo mesmo sozinho, nas coisas com que eu lido, eu oro a ti, Senhor. Ativa a minha consciência espiritual, dá-me uma sensibilidade maior à proximidade do pecado. Assim, a oração é necessária. Você está sendo, nesse momento, acometido por alguma tentação para o pecado, nesses últimos dias, semanas ou meses. Talvez para frieza espiritual, para tomar a vida espiritual como mera religião. Essa é uma tentação. Você está sendo tentado à autocomiseração. Por que eu? Por que todo mundo? Por que eu tenho que escorregar na casca da banana e não ele? Por que roubaram minha poupança? E só eu, e só eu, e só eu? Você está sendo acometido por uma tentação à autocomiseração, ou a cobiça, ou a preocupação demasiada com essa vida, com aqui e com agora. Essas são tentações de fato. Nós erramos quando achamos que isso não são tentações. Talvez tenha persistido estas coisas, mas você tem orado? Ou você tem se mantido em silêncio a respeito delas? Às vezes, meus irmãos, isso tem observado que acontece conosco como crentes. Às vezes nós nos envergonhamos de sermos tentados por certas tentações, para certos pecados horríveis. E então nós não oramos quanto a isso porque estamos envergonhados. Não é interessante e curioso isso? E não trazemos isso diante do Senhor e nos permitimos seguir em frente. Outras vezes o crente vem e diz: pastor, eu estou nessa situação aqui, muito difícil. Eu já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz isso, já fiz isso, já fiz isso, já fiz isso. Só me falta orar mesmo. No final, veja como nós vivemos e a que ponto nós chegamos a respeito da oração. Assim, a oração, meus queridos irmãos, é vital para a vida neste mundo como crentes verdadeiros. Terceiro, a oração é o meio que Deus estabeleceu para nós recebermos as coisas que nós necessitamos nesta jornada. Tiago 4,2 diz o seguinte: cobiçais, desejais e nada tendes. Matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Oração é o meio pelo qual nós iremos receber tudo aquilo que Deus tem para nós no contexto da vida espiritual. Oração também é o meio pelo qual nós demonstramos gratidão a Deus. Veja, oração unida com gratidão traz grande liberdade das ansiedades espirituais, por meio da qual nós recebemos a paz de Deus. Filipenses capítulo 6, versículos 4 a 6, essas palavras tão bem conhecidas. Nós vemos Paulo dizendo o seguinte, Filipenses 4, 6 e 7, na verdade: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições, por essas coisas que nos inquietam,
sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Eu não entendo, pastor, esses dois versículos. Eles parecem desconectados. Sabe o que ele está dizendo aqui? Há uma inquietação dentro de mim, legítima, digamos. Por alguma razão, filho, a saúde, alguma dívida. E toda inquietação é um sentimento ruim, na verdade, que pode criar amargura, deteriorar um câncer dentro de nós, nos roubar de muitas coisas. Mas veja, eu estou inquieto por causa de um problema real que está diante de mim. E meu objetivo de lidar com este problema e dar o checkmate nele é para que eu tenha paz, na verdade, e nova tranquilidade, volto no meu rumo. Mas veja o que Deus está dizendo. Não estejais inquietos por coisa alguma. Ele não está excetuando a inquietação legítima por trabalho, por ser honesto, por zelar por nossos compromissos. Não. É aquela inquietação que está se tornando um ídolo, porque tudo que nós tememos, diz a Deus, se torna um Deus. Diz a palavra de Deus, se torna um Deus. Se eu dou o meu suor, o meu temor a um objeto, ele se torna um Deus. E aí a Bíblia classifica de mamon, se é o dinheiro, se é a dívida, o que quer que seja. Então, se é uma inquietação que está se tornando muito grande, Deus diz assim: como um filho de Deus, como uma filha de Deus, traga isso diante de mim em oração. E a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará os vossos corações. Como assim? Eu não resolvi meu problema ainda? É exatamente isso. Você não quer resolver o problema para ter a paz? Ele te dá a paz antes do problema ser resolvido. A paz de Deus que excede o entendimento. Eu não entendo ainda. O problema não foi resolvido. Ele me deu paz para que eu vá através do problema e o resolva como um crente. E não peque. E não manche o meu testemunho. E não me entregue a autocomiseração, um temperamento explosivo. Que maravilha, não é? Que maravilha. Que Ele pode me dar a alegria, a paz e a tranquilidade que eu quero alcançar depois que eu resolver esse problema, antes, porque eu confio nele, eu estou com Ele, para que eu vá através dessa dificuldade como um filho, uma filha de Deus. É uma maravilhosa oração, meus irmãos. É tremendo. Oração é este meio. Assim diz o Salvador em suas palavras: entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará, o que significa dizer responderá. Mas deixe-me correr para o versículo de número 7 agora. Diz o Salvador: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Bem, como os gentios. O Senhor Jesus Cristo, ao falar para os crentes, Ele diz agora: deixa de lidar com os religiosos judeus não convertidos e se estende um pouco para além das fronteiras de Israel, para as gentes, os povos, os pagãos. Quando orar, não seja como os hipócritas religiosos, mas também não seja como os não religiosos, os gentios. Bom, eles são muito religiosos na verdade, mas não conheciam o Deus de Israel. E ele diz: a orar, não seja como eles em sua oração, repetindo vãs repetições, que pensam que por muito falar serão ouvidos, como por exemplo os adoradores de Baal, lá em 1 Reis capítulo 18, versículo 26, é assim que os adoradores pagãos oram. Em 1 Reis 18, 26 eu leio, você não precisa abrir: e tomaram o bezerro que lhes dera, e prepararam e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo, veja a palavra-chave, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Sabe o que eles fizeram? Eles fizeram isso aqui da manhã até a noite. Ah, Baal, responde-nos. Oh, Baal, responde-nos. Ah, Baal, responde-nos. Essas são as vãs repetições. Ou como os adoradores, não dos deuses semitas, mas dos deuses gregos, de Diana dos Efésios. Lá em Atos capítulo 19, por exemplo, versículo de número 34, nós temos um exemplo. Mas quando conheceram que era judeu Paulo, todos unanimemente levantaram a voz, clamando, sem oração, por espaço de quase 2 horas. Sabe o que eles disseram? Grande é Diana dos Efésios, por 2 horas. Grande é Diana dos Efésios, grande é Diana dos Efésios, grande é Diana dos Efésios. Essa é a oração dos gentios, a maneira como eles se dirigem aos seus deuses. E assim o Senhor Jesus Cristo se dirige aos seus discípulos e diz: quando vocês forem orarem ao Senhor, depois de terem entrado em teu aposento diante de Deus, agora só você e o teu Criador, o teu Pai Celestial, não seja como os gentios em suas vãs repetições vazias que caem no vão, no vazio. Não seja como os adoradores de Baal,
não seja como os adoradores de Diana, não seja como os católicos romanos em suas aves e seus paternostros, Ave Maria, Ave Maria, Ave Pai, não seja como esses pagãos cristãos, nem seja como as seitas que se reúnem para adorar a Deus, mas só dizem, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. Não estou inventando não, existe isso aqui em São Paulo. Ó Senhor, ó Senhor. Não sejam como pessoas que adoram a Deus, não como uma pessoa, um Pai Celestial, mas como uma energia abstrata, mística, que de alguma maneira tem que ser invocada por mantras. Não seja como os gentios, ao entrarem diante de vosso Pai Celestial como filhos, gerados por Ele. É isso que Cristo está dizendo. Porque, meus queridos irmãos, uma coisa é orar muitas vezes, em várias ocasiões, pelas mesmas coisas, como nós fazemos. Outra coisa é orar a mesma coisa repetidas vezes na mesma ocasião. Uma coisa é ser persistente em oração. Outra coisa é usar de repetições. E aqui o Senhor Jesus Cristo está lidando com algo muito profundo. Versículo 7. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Bem, o que o Senhor condena aqui é a postura dos gentios e a ignorância dos gentios. Porque no caso dos gentios, em suas preces, assim por dizer, eles pensavam da seguinte maneira. Essa era a mentalidade de todo o culto pagão, seja os gregos, os romanos, os egípcios, os babilônios, os incas e os astecas, que para eles a chave da comunicação com a divindade não estava no relacionamento do piedoso com seu Deus, não estava no caráter dele, a chave não estava na vida da pessoa, na sua piedade, na sua comunhão sincera, real com seu Criador, mas sim no muito falar a divindade. O foco estava nas palavras, no falar e não na vida. O segredo da prece de um idólatra, seja ele quem for, no meio cristão ou no meio pagão, o segredo da sua prece está na repetição. Está nas palavras, mais do que na vida e na atitude da pessoa que ora. Por quê? Pela seguinte razão. Porque eles imaginam, no fundo do seu coração, que a sua vida pessoal e a performance da sua religião no templo são coisas tão separadas que Deus vê isso de maneira separada. Como o político brasileiro, a sua vida pessoal em casa, como ele trata a sua esposa e a sua grande vida lá no Planalto Central. Mas você que está lidando com a minha vida, eu sou aqui um bom político. Assim são muitos que acham que a sua vida, sob os olhos de Deus ao longo da semana, é uma coisa e a sua religião é outra. O pagão é assim. Ele crê que os seus pecados, a sua impiedade, sua imoralidade, sua malícia, sua violência não tem nada a ver, conquanto que opere corretamente as palavras certas diante da divindade e perturbe ela com muita repetição. Essa é a maneira de encarar de uma pessoa não convertida. E você vê isso muito no cenário evangélico atual. Muito mesmo. O foco nas palavras, não é? Mais do que uma vida santa diante de Deus. Onde é que você vai, fulano? Eu vou para o Beltrano. Por quê? Porque ele tem uma oração forte. Mas você também não pode orar a Deus em secreto? A oração de fulano é forte. A oração de Beltrano é forte. Mas fazer assim, meus queridos irmãos, é tratar a Deus não como Jeová, um Pai Celestial. É não se aproximar dele como um Deus pessoal que me vê a cada dia da semana, como um crente deve se aproximar de Deus, uma devoção pura, e tratar a Deus como um Deus pagão, que alguém que tem mais força espiritual consegue manipular melhor essas alavancas místicas e fazer ele responder para o meu benefício. Eu vou no fulano, que é um bom orador, ele tem uma oração forte, um profeta, o que quer que seja. Você vê muito isso em nossos dias. Mas a devoção de um crente é o fruto do relacionamento sincero, contínuo, submissivo e pessoal dele com o seu Senhor diariamente. A religião dele transcende as quatro paredes da igreja, e as quatro paredes da igreja o seguem ao longo da semana no ônibus, em casa, no escritório. Ele é o mesmo crente na igreja e no escritório, porque ele vive diante de um Deus que o vê pessoalmente e o conhece pessoalmente. Assim, o segredo da sua oração é a sua intimidade, a sinceridade com Deus na igreja ou no dia a dia. Por isso ele pode orar ao Senhor em qualquer momento. Sua devoção é o fruto do seu relacionamento pessoal e submissão à vontade de Deus. As orações dos gentios eram como fórmulas rituais. Eles pensavam que esses mantras, que essas rezas, que essas orações repetidas
tinham, observe você, uma função e um poder totalmente à parte da atitude e do caráter do suplicante. Eles pensavam desta maneira. E assim muitos evangélicos parecem pensar inconscientemente, que não importa como eles vivem em casa, no trabalho, quebrando a lei de Deus, contanto que haja uma oração forte feita por eles, então Deus vai ouvir, dar a bênção. Deus não vê a minha vida ali em casa, nos meus contratos, nos meus relacionamentos, na internet, o que quer que seja. Eles pensavam que esses mantras dos gentios e suas orações repetidas tinham uma função e um poder totalmente à parte do caráter do suplicante. Bem, os deuses pagãos, eles não tinham justiça intrínseca nem compaixão pelos homens. Eles, na verdade, quando você lê a literatura pagã, não é? Parece que eles detestavam os homens, mandavam um trovãozinho de vez em quando para matar, acabar com o outro. Eles viviam lá, bebendo néctar celestial, lidando com suas brigas celestiais no panteão semi-humano desses deuses. Eles não tinham compaixão pelos homens. Eles não se importavam muito, parece que não sabiam o que estava acontecendo aqui, uma nação guerreando com outra. E de que maneira então essas pessoas, esses piedosos, deveriam se aproximar de seus deuses? Bem, tudo dependia da fórmula mágica correta. Tudo dependia da maneira como oravam. Essas religiões, elas tinham, observe todas elas tinham mais a ver com mágicas do que com ética moral, não é verdade? Tinham mais a ver com ler o fígado da cabra, sacrificar o pombo dessa maneira na meia-noite, tinha mais a ver com mágica do que com ética, com moralidade, com a vida pessoal, com um Deus pessoal. E assim são as religiões à nossa volta, não cristãs. Tinha a ver mais com ritos místicos do que com a pureza do caráter e justiça. E essa também, meu querido irmão, pasme você, é a religião da teologia da prosperidade em nossos dias. A que ponto nós chegamos? É a religião, muitas vezes, do neopentecostalismo. Tem mais a ver com ritos mágicos do que com um caráter santo. Não é isso que nós vemos hoje? A religião da teologia da prosperidade, do neopentecostalismo em nossos dias, tem mais a ver com ritos mágicos do que com a vida piedosa. Ritos mágicos, sim. Fogueira santa. Onde é que você vai encontrar tal coisa na palavra de Deus? Não, rito mágico. Vale de sal, corrente de oração, descarrego, voto de fé, oferta de fé, dízimo de fé, jejum, campanhas. Você cria alavancas para mexer no místico e de alguma maneira esse Deus pagão te responder. São religiões que têm mais a ver com mágica do que um caráter santo transformado em um verdadeiro relacionamento com Deus. São religiões pagãs, não tenha dúvida disso. Deus não tem na palavra, porque você e eu temos. Não merecem o título de igreja cristã. Estão longe, mas muito longe, são paganismo, com um vernizinho muito fino de cristianismo. É isso que nós vemos, mágica religiosa. Hoje em dia, meus queridos irmãos, nós chegamos a um ponto absurdo. Você sabe, né, que no espiritualismo, o espiritismo, há o espiritismo de mesa baixa e de mesa alta, não é? Há aquele mais tenebroso, né, no mato, na moita, meia-noite, sacrifício de bode, e há aquele vestido de branco no meio da rua ali nas palestras. Há o espiritismo alto e o espiritismo baixo. Hoje em dia você tem pentecostalismo alto e pentecostalismo baixo. Você entra em lugares que você quase imagina que está no centro de terreiro de candomblé, com verniz de cristianismo. E é exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo para os seus discípulos. Não sejam como estes pagãos, que irão logo aos poucos trazer o paganismo para dentro da pura religião cristã e do evangelho, como nós vemos em nossos dias. Ao orar ao Senhor, ao interagir com Ele, é uma mente desperta por causa de um relacionamento inteligente contínuo diante com Deus pessoal, que é o teu Pai Celestial, e sabe onde esse filho está, onde aquela filha está, o que ele está fazendo, o que não está fazendo. Deus que me conhece. A verdadeira piedade, a verdadeira religião da alma, diz o Salvador, é de perturbar o que nós vemos em nossos dias. E para que seus discípulos não fossem como os pagãos e os evangélicos não convertidos e os cristãos não convertidos, o Senhor declara que a oração deles, o seu relacionamento pessoal, consciente com o Senhor, não pode ser usado como um tipo de mágica, como um mantra, uma ferramenta mística, e tratarem a Deus como uma energia, uma divindade indiferente, distante, que você tem que perturbar com repetições e ladainhas místicas até que te responda. Versículo 7, e orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. O Senhor está lidando aqui com a oração e a postura do crente em oração. Observe, Ele nos está dando um princípio aqui. E essa é uma chave de interpretação na Bíblia. Toda vez que você for confrontado com casos difíceis ou casos que fogem à regra,
você se segura no princípio. O princípio é de grande importância. Ele não apenas lida com um único caso particular, a repetição vazia na oração. Não está lidando apenas com isso. Certamente não é apenas a repetição que o Senhor condena. O Senhor, de fato, Ele condena a atitude irrefletida na oração. É isso que Ele está condenando aqui. A leviandade na oração. E essa é uma característica da oração reza. Ela não envolve a mente do adorador. Essa é uma característica da oração mágica. Ela brinca com Deus. Ela envolve os lábios, a mente está distante, desligada. Mas há outras formas de leviandade na oração, além da repetição mecânica. Claro, Deus está nos dando um princípio aqui. Bem, o que é leviandade na oração? Leviandade, você sabe, é irreflexão, inconsideração. Isso é leviandade. Fazer as coisas sem considerar, sem refletir. E quando isso acontece na oração, é leviandade na oração. Bem, normalmente pode acontecer na oração em público. A oração se torna leviana ou irrefletida, inconsiderada. Veja, deixa eu dar alguns exemplos. Quando a oração ou o orador, ele não distingue a ocasião em que está orando. E ele ora em público como se ele estivesse fazendo a sua oração pessoal em secreto. A oração se torna irrefletida e leviana. E no lugar de conduzir toda a congregação que está de trás dele diante do trono da graça, ele e ela fala por toda a congregação, não é a sua oração pessoal, agora é minha vez, agora eu falo o que eu quero, não. Ele não distingue o momento e começa com esse eu peço, eu ego. Não, você está conduzindo a igreja, é nós te rogamos, nós te pedimos, Senhor, nós sentimos estas coisas, nós buscamos isso. Assim, no lugar de orar pelas questões apresentadas, segue com uma oração pessoal particular. E a oração se torna leviana ou irrefletida, inconsiderada. E é isso que Cristo está condenando quando nós nos apresentamos diante de Deus. Segundo, a oração, ela se torna leviana quando ela se torna descritiva. Deixa eu tentar explicar isso aqui. No lugar de orar objetivamente ao Senhor, petições, nós te pedimos, nós te rogamos, nós confessamos, nós intercedemos, o orador começa a descrever. E Senhor, eu subi o metrô, eu desci, eu pisei na escada e falei com a pessoa fala comigo, ela não quer, ela não quis, ela não foi, ela não falou. Você não está orando ao Senhor, você está descrevendo. Você está tratando a Deus como se Ele não fosse onisciente, não soubesse. Tem que descrever tudo, e falou, e não quis. Não. Oração é vertical, pedindo, clamando, confessando ao Senhor. Assim eu trato a Deus como se Ele não fosse Deus, como um pagão, irrefletidamente. Os gentios, reprovados aqui, achavam que precisavam de muitas palavras descritivas para que Deus pudesse entender o que estava sendo dito. Se eu não der todos os detalhes, Deus não vai entender. Ou eles falavam demais para fazer que Deus concordasse com eles e respondesse às orações. Mas isso é tratar a Deus como fraco, como ignorante ou relutante em responder. Versículo 8 fala sobre isso. Não vos assemelheis, pois, a Ele, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedir. Assim não há motivo para abundância de palavras meramente descritiva. A pessoa olhou para mim, olhou para baixo e fez assim. Não. Objetivamente, pedindo, confessando, clamando, poucas palavras em público. Assim nós podemos agir irrefletidamente, levianamente, quando agimos desta maneira diante de Deus. Outra maneira da leviandade na oração condenada por Cristo é a oração irrefletida. Pessoas que oram como uma metralhadora automática. Mas, queridos irmãos, às vezes nós tomamos nota, pegamos um papel e tomamos nota, listamos os motivos. Mas nós não podemos transformar isso num rosário. E você chega lá pelo motivo, te agradecemos por isso, te pedimos isso, te pedimos aquilo, vai embora. A mente está desligada. Você deve evitar isso a todo custo de tratar a oração de uma maneira leviana. Você está dirigindo-se a seu Pai Celestial. Assim, escolha um ou dois motivos e concentre a sua mente nisso e traga ao Senhor, mais do que transformar a lista de oração num rosário. Isso é oração refletida em público. A oração se torna leviana ou irrefletida quando a pessoa que está orando também começa a dar recados a Deus, ou recado à congregação. Você já viu isso? Ela passa a exigir, começa a dar recado para Deus. Deus, revisa esse negócio aí que está errado, você fez errado. Esse tipo de linguagem, tome grande cuidado com isso, meu irmão. Como se Deus errasse, tratando a Deus como um mero ser humano. A nossa linguagem deve ser cuidadosa diante do trono da graça.
Isso é um grande mal na oração, quando alguém se dá essa atitude. Isso é agir de maneira leviana na oração. Ou quando nós usamos um tom de grande desgosto na oração. Você já percebeu isso? Eu estou amargurado, então eu começo a ralhar demais na oração. Mas o que é isso? Eu estou diante do Deus Santo, de um Deus sábio, de um Deus santo, de um Deus todo-poderoso. A oração se torna leviana quando ela se torna artificial. Já viu pessoas que começam a orar, você conversa com ela, tem uma boa voz, conversa naturalmente, uma boa dicção. De repente se dá a pregar, a orar, começa a cantar. Eu nunca vi ser humano, né? Que voz é essa? Mudou, tomou um tour artificial. Isso é artificialidade. Você orar para a congregação apenas. Não mude a sua voz, comece a cantar e ore naturalmente, simplesmente, com humildade. Você está conduzindo a igreja diante do Senhor. Nós devemos evitar isso a todo custo. Uma voz artificial. Ser sérios, sermos simples. Às vezes uma oração muito leviana quando ela é carregada de emocionalismo autoengendrado. Eu já estou começando a orar, já quero chorar, já quero me abrir, me esparramar. Isso é artificial diante do Senhor. Você vai tentar mover a divindade com emoções, quando a oração deve ser em espírito e em verdade. Em espírito quer dizer com a mente, que é o palácio do espírito da alma. E em verdade baseado na palavra de Deus, a tua palavra é a verdade. Nós trazemos essas verdades, essas petições, esses clamores de uma maneira simples. Sabe qual era a regra para os antepassados? Quando oravam ao Senhor, para os puritanos, para a igreja no início, o Senhor está em seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Com a regra de Provérbios, sejam poucas as tuas palavras diante do Senhor, porque nas muitas palavras há muito erro, há muita irreflexão, há muita leviandade. Daí a regra da simplicidade objetiva em público orando ao Senhor. Claro, em minha oração em secreto, em particular, eu oro ao meu Pai Celestial com minhas palavras, meus sentimentos, minhas emoções, o meu tempo, tratando a Ele com grande reverência, mas como um Pai Celestial. E nós veremos aqui a partir do versículo 9 no próximo domingo. Mas, em público, você está conduzindo a igreja. E assim a oração pode se tornar irrefletida. A oração se torna irrefletida ou irreverente quando ela é usada como um palanque também. E no lugar da pessoa se dirigir a Deus, ela passa a se dirigir às pessoas. E ela começa a discursar na oração, mas a oração não pode ser usada como meio de nós apresentarmos as nossas opiniões pessoais para a congregação, e ralhar com o pastor, e ralhar com o diácono, e ralhar com o irmão, com pretensa de estar orando a Deus. Ou essa igreja poderia ser melhor assim, poderíamos fazer isso aqui, fazer isso. Você não está orando a Deus, você está dando recado para a igreja. Isso é leviandade. Isso é desligar a mente, em vez de adorar a Deus que é santo, 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 e entrar com reverência na presença dele, usar a oração como um palanque de repreensão à igreja, algum irmão, de exortação indireta. Reunião de oração se torna um fórum, não é? Onde cada pessoa expressa livremente sua opinião, sua reclamação, seu dissabor com alguma postura da igreja. Isso é grande leviandade. E Deus nos tomará como culpado em usar este exercício espiritual da alma como um palanque. Assim o Senhor Jesus se dirige a você e a mim, aos discípulos, e diz: a vossa oração não será como dos gentios. A vossa oração não será como dos religiosos não convertidos. A igreja deve ser santa, e a oração deve ser santa e dirigida ao Senhor, diz o Salvador. E esses são problemas semelhantes ao do versículo 5, é claro. Porque enquanto ali ele usa a oração hipócrita como meio leviano para a autopromoção, nesses exemplos que acabei de dar, nós usamos a oração como artifício para vários fins. Ora-se aos homens e não a Deus, ou irrefletidamente, transforma-se a oração em um palanque, transforma-se a oração em um fórum, etc, etc, etc. Meus queridos irmãos, nós precisamos disso, não é? A nossa oração deve ser purificada, santificada. É assim que nós iremos amadurecer juntos, crescer juntos. E o Senhor se dirige a nós. E Ele ensina que aqui na nossa oração a Deus, elas nunca serão puras, em qualquer lugar físico ou geográfico que seja, enquanto elas não se tornarem expressões naturais e conscientes de uma mente desinteressada no ego, que se dirige a Deus como Ele é, santo, um Pai celestial, com o desejo de honrar e agradar aquele que vem em secreto e de quem emana todas as bênçãos que nós necessitamos. Deixa-me voltar muito rapidamente a esse versículo 6, nós corremos para o final. Ele diz: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, diz o Salvador, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Certifique-se de que seu coração e atitude é consciente, é genuína diante de Deus, e que a sua mente é sincera, ela está se dirigindo a Deus, que você fala a Deus e não aos homens, que há reverência, que há santo temor.
que orando em público, você fala a Deus pelos homens e não para os homens. Esse é o sentido da oração pública. De outro modo, diz o Salvador nesse versículo, já fomos recompensados, seja com o louvor dos homens, ou seja com a catarse das nossas emoções, a nossa prolixia de oratória. Já queimamos o palito, já queimamos a vela, já recebemos tudo que tínhamos a receber, além de macularmos a congregação dos santos. Mas há algo interessante aqui neste versículo de número 8, diz o Salvador. Portanto, vós orareis assim. Perdão, estou no versículo 9. Não vos assemelhei, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe o pedirdes. É uma questão muito profunda aqui, e nós não poderíamos concluir sem lidar com ela. É a questão da soberania de Deus e a necessidade de orarmos. Vosso Pai sabe, antes de orar, diz o Salvador. Os gentios, em suas orações, eles repetiam incessantemente, é incrível. Você, em escavações arqueológicas, porque o gentio cansava de orar e não recebia, sabe o que ele fazia? Ele mandava fazer uma estatuazinha dele ali, com os olhinhos para frente, orando assim. Aí ele põe essa estatuazinha no templo diante do ídolo e ia embora cuidar da vida. Bom, nenhuma semelhança quanto a outras coisas do nosso dia, não é? Mas porque eles não recebiam, eles cansavam a divindade com suas orações, eles repetiam incansavelmente para chamar a atenção da divindade, importunar, porque a divindade não se importava com os mortais. Então eles estavam muito preocupados com a maneira e a intensidade, a continuidade de suas palavras. Eles sabiam que as divindades não se importavam. Assim eles precisavam ficar batendo nessa porta sem parar, repetindo. Eles também sentiam a necessidade de informar os deuses cansativamente sobre detalhes corriqueiros, assuntos terrenos, pelo medo de que esses detalhes poderiam passar despercebidos da divindade. Mas o Senhor Jesus diz aos seus discípulos, não sejam assim como os gentios, porque vosso Pai Celestial, versículo 8, sabe o que vos é necessário antes de vós pedir. Mesmo antes de eu dobrar meu joelho, Ele já sabe. E a pergunta é, em um aspecto misterioso na oração, se Deus é soberano em sua boa vontade e misericórdia, Ele irá fazer todas as coisas necessárias para glorificar seu Filho, para salvar seus eleitos. Por que então orar? Não é pergunta natural que vem à mente. Se Ele já determinou, por que orar por alguma coisa, pedindo a Deus que isso venha a suceder? Você já se perguntou isso? Nosso Pai sabe de antemão. Bem, a primeira resposta é esta. Nós devemos orar, embora Deus seja soberano e saiba o fim desde o começo, porque Deus, na eternidade passada, Ele determinou os fins, mas Ele também determinou os meios para se alcançar os fins. E na sabedoria, glória e poder de Deus, Ele determinou que os fins seriam alcançados através destes meios, que é a oração do seu povo se aproximando dele em clamor. Foi assim que Ele determinou. E na vontade de Deus, no seu propósito, a oração é parte deste meio. Ele determinou que seu povo se aproximaria dele como filhos e filhas de um Pai Celestial para pedir, e que Ele responderia às petições deles. Então, o seu povo o glorificaria por essas respostas. E dependeria dele muito, muito, muito mais. Essa é uma das razões pela qual Deus, que determinou todas as coisas de antemão, comanda que nós oremos a Ele. Deus determinou a oração como um meio para um fim. Veja, Ele amarrou, assim por dizer, todas as coisas em sua obra neste mundo através da igreja, e na igreja através da oração da igreja. Você percebe o tamanho da igreja, no propósito de Deus? Meu querido irmão, igreja não é um mero acessório na vida de um crente que eu ponho e tiro quando eu preciso. Ele amarrou todas as coisas na história da redenção deste mundo, na igreja, na oração do seu povo, juntos clamando a Ele. Uma segunda resposta está no Salmo 50, versículo de 9 a 14, onde o salmista diz o seguinte: da tua casa não tirarei bezerro, nem bodes dos seus currais. Deus dizendo isso ao povo. Porque meu é todo animal da selva e o gado sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome,
Isto é, Deus está dizendo, não preciso de sangue, de touro, de bode, de carneiro, eu não tenho fome. Se eu tivesse fome, não tu diria, pois meu é o mundo e toda a sua plenitude. Comerei eu de carne de touros, ou beberei eu sangue de bodes? Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Palavras tremendas. Essa é a segunda razão. Deus não precisa do homem. Ele não precisa de mim, de você, nem da igreja. De nada que nós façamos para Ele. Ele não precisa do meu culto, da minha adoração, da minha leitura da palavra. Ele não precisa de bode, de carneiro sobre o altar, absolutamente de nada. Tudo pertence a Ele. Ele é adorado por anjos santos, por querubins e serafins elevados. Ele precisa da adoração de homens maculados, como você e eu. Deus não depende do nosso louvor, nem depende do nosso culto. Ele é excelso, glorioso em si mesmo. Ele é suficiente, completo e glorioso em si mesmo. Deus é o único ser neste universo cuja razão ou causa da sua existência está em si mesmo. Todo outro ser que existe adquire ou retira a sua causa de existência de fora de si mesmo. Deus é o que é, Ele é o único que existe, por isso Ele é Deus e não uma criatura. Ele é suficiente, glorioso, Ele sempre foi assim antes de todas as coisas. E no versículo 15, Ele é glorificado, nos diz o salmista, quando nós oramos. Interessante, quando nós o adoramos em oração. Nossas orações manifestam a nossa dependência de Deus, meus irmãos. Deus é glorificado em que nós o busquemos em oração e Ele responde às nossas orações. E sabe o que nós fazemos? Nós dirigimos a Ele louvor e adoração por essas respostas. Gratidão, júbilo sincero, voluntário. Oração, uma declaração de nossa dependência de Deus. Nós somos como que humildecidos diante do Senhor, declarando a Ele que nós não vivemos sem a graça dEle e dependemos dEle em todas as coisas. Ele é engrandecido e glorificado como aquele de quem suas criaturas dependem. Quando nós nos reunimos como igreja nas quartas-feiras, em oração, nós o fazemos para declarar a nossa dependência do Senhor. De tudo que nós realizamos aqui como igreja, nós dependemos dEle. E também para glorificá-lo. No meio da semana, nós nos reunimos para glorificar ao nosso Deus e afirmar a nossa dependência dEle por cada coisa que nós realizamos nessa igreja como igreja. Lá em 2 Coríntios, nós não temos tempo, mas capítulo 1, de 9 a 11, depois você lê, Paulo relata uma experiência em que ele e seus companheiros na Ásia Menor tiveram. E lá ele diz que Deus é muito glorificado quando um grupo de pessoas se aproxima dele para fazer oração por outras pessoas e por certas coisas referentes ao seu reino. De modo que quando Deus responde à oração do seu povo, desse grupo de pessoas, e essas pessoas recebem a oração no contexto do reino de Deus, como igreja, agora elas se voltam para glorificar a Deus por isso. Observe depois este capítulo de 2 Coríntios, muitos detalhes ali. Veja a importância e a necessidade de você estar aqui nas reuniões de oração. Meus irmãos, a reunião de oração não é como uma coleta de assinaturas para um baixo assinado para que Deus responda. Há crentes por aí que pensam dessa maneira, que a reunião de oração é como uma coleta de assinaturas para passar alguma lei. Bom, se tiver 1 milhão de pessoas na reunião de oração, então Deus vai ouvir. Se tiver somente 10 pessoas, bem, é melhor que eu não vá orar ali, Deus não vai ouvir mesmo, tem assinatura suficiente. Não é verdade? E quando é questionado as pessoas por que elas não foram à oração, embora elas estavam aptas a ir, a resposta é interessante. Sabe, fulano não foi, Beltrano não foi. Em outras palavras, elas estão dizendo, o que vai adiantar eu estar lá se não tem assinatura suficiente para demandar de Deus nesse baixo assinado, nessas petições? Não haverá assinatura suficiente, Deus não vai responder. Quando tiver 1000 pessoas no culto de oração, e eu ficar sabendo que está todo mundo no culto de oração, aí vai valer a pena eu estar ali e assinar esse baixo assinado. Não vou perder meu tempo, nem perder meu programa de televisão, nem meu descanso no sofá. Algumas pessoas parecem pensar assim. Não estou dizendo que vi qualquer pessoa nessa igreja pensar desta maneira, mas muitos parecem pensar assim. E para lidar com pessoas assim, o Senhor diz essas palavras aqui em Mateus, no nosso texto, mas no capítulo 18, na verdade, e o versículo de número 20. Ouça essas palavras. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Ele está no meio para receber adoração, para sondar os corações, para dar uma resposta ao seu povo, meu querido irmão. Não 100, não 200 pessoas reunidas em meu nome, assim quando um crente se torna complacente, podendo orar, estar no culto de oração e não está, não faz um esforço para estar ali, veja, Deus irá cumprir seus propósitos mesmo assim. E Ele irá edificar a sua igreja,
e ele irá reunir os seus eleitos. Mas este crente, ele pessoalmente, não glorificará o Senhor. Ele pessoalmente não glorificará o Senhor. E essa igreja não glorificará a Deus, e o sorriso do Senhor dificilmente estará sobre esta igreja, congregação X do povo de Deus. Nós devemos evitar isso, meus irmãos. Devemos nos aproximar do Senhor, orar ao Senhor, juntos, como igreja, clamar a Ele. Não estou acusando, obviamente, ninguém nessa congregação, não sei tuas circunstâncias. Há irmãos que estão fora, impedidos de estarem aqui no momento da oração, estão saindo do trabalho, no trabalho, ou na universidade, ou na escola. Desejariam muito estar aqui. Nós entendemos as circunstâncias, creio que Deus também não estará como culpado, obviamente, mas há aqueles que poderiam estar aqui, orando junto com o povo de Deus e fazendo um esforço para estar aqui, clamando ao Senhor, mas eles estão muito, muito cansados pelos cuidados desta vida. Mas é cansado que nós oramos a Deus, porque a vida espiritual é um contexto de cansaço e combate, persistência e avanço na fé. Assim não é sem cansaço, não é quando eu estou cheio de mim mesmo e super tranquilo, que eu ponho esse acessório. No contexto do nosso lidar, e nós viemos ao Senhor e nos aproximamos dele juntos para adorar e clamar. Deixe-me concluir aqui. Já está cheio os irmãos por muito tempo. Nós vimos nesta manhã os perigos da falsa piedade, que usa da oração como plataforma para o orgulho. Nós vimos sobre a verdadeira piedade em oração, sobre a necessidade imperativa de orar ao Senhor com regularidade, entrar em meu aposento com consistência. Nós vimos sobre a soberania de Deus na oração, como Ele cumpre seus propósitos através de igrejas que oram. A forma da oração e as bênçãos do Senhor que ouve e responde às orações do seu povo. Bem, no próximo domingo, o Senhor permitindo, no versículo de número 9, portanto, vós orareis assim. O conteúdo de nossas orações. O Senhor aplique essa mensagem às nossas almas. Não nos deixe escapulir ela de nossas almas, voltarmos à mesmice da nossa vida espiritual antes de aprendermos estas verdades, o que seria um grande perigo e atrairia a disciplina do Senhor sobre nós. Que Ele nos dê graça para firmarmos uma vida santa diante dEle, voltada ao Senhor, e também como uma igreja que ora e que avança na presença do Senhor.